Olá, este é um vídeo, como muitos vídeos que temos visto por aí, mostrando uma preocupação com o Brasil. Porém, esse vídeo é um vídeo que eu decidi fazer um pouco mais direcionado para pessoas que são cristãos, como eu, que temos Bíblias, lemos Bíblias e cremos no que está escrito na Bíblia. E a situação que nós brasileiros estamos enfrentando esses dias, esses últimos dias que nós temos vivido, essa crise de governo, essa corrupção, essa situação terrível que o Brasil tem vivido, eu vejo até como um decreto. E eu vou colocar como um decreto de morte para o Brasil. Vou colocar assim, dessa forma, nesse vídeo que eu estou fazendo. O Brasil está sob um decreto de morte. E eu gostaria de lembrar que nós que conhecemos a Bíblia e lemos, tem uma história, ou até mais de uma, duas, três, eu poderei talvez ainda falar sobre isso, na Bíblia, fato ocorrido na Bíblia, idêntico ao que nós estamos vivendo, ao que o Brasil está vivendo. E o que aconteceu na Bíblia tem aproximadamente de uns 4 milênios atrás, de 3 a 4 milênios atrás. Veja bem, nós, povo cristão, nós somos uma boa porcentagem de brasileiros. Nós, cristãos, nós somos uma boa porcentagem de brasileiros, que temos Bíblias, que lemos Bíblias, que sabemos os ocorridos na Bíblia. E que o que me chamou a atenção foi a nossa posição diante dessa situação de crise no Brasil, e que a maioria das vezes nós estamos ficando quietos. E eu vou falar agora que não é isso que é para fazer, não. E não sou eu, não. Vocês vão abrir no livro de Esther e vão ler o que aconteceu quando Esther ficou sabendo de um decreto de morte sobre o povo e qual foi a posição dela, tá? Então veja bem, o que tinha ali? Amã, que era o opressor, que queria matar o povo, que queria aniquilar o povo. Amã, ele queria destruir o povo. Amã, ele queria acabar com todos os judeus. E não é diferente aqui no Brasil. Tem alguém que quer destruir o povo brasileiro e está fazendo isso. E fica rindo ainda. Amã, ele agia desta forma. Ele queria e ele estava conseguindo destruir o povo judeu, e ele ria, ele zombava, ele se achava. Agora, gente, presta atenção. Amã, ele era o opressor do povo. E o povo estava sofrendo muito. Nós, brasileiros, nós temos que nos posicionar. Veja bem, estou falando do que está escrito na Bíblia, qual é a nossa posição. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Qual é a nossa posição?
havia o rei Assuero, que era quem podia ajudar o povo, e ajudou o povo. Havia o povo que estava sendo açoitado e estava sendo acuado, oprimido por aquele Amã e sem saber o que fazer. E havia Mardoqueu que orientou o povo. Então existem essas pessoas, esses grupos de pessoas. E Esther também tinha a posição dela. Veja bem, povo cristão, nós temos que entender que o que Deus fez naquela época, Ele vai fazer hoje, Ele não mudou. E nós temos que confiar em Deus, por menor que seja a nossa fé, mas nós temos que pelo menos seguir o exemplo daquilo que está na Bíblia. Não é isso que nós cremos? Então a situação é o seguinte: o opressor, ele está aí. Ele está aí, ele quer oprimir o povo. E já está. O povo tá vivendo embaixo de uma situação de decreto de morte. E se nós não tomarmos uma posição, é o que vai acontecer. O povo judeu, Mardoqueu, a rainha Esther, eles tomaram uma posição. Eles tomaram uma decisão. Rainha Esther, ela soube, ficou sabendo do decreto e ela ficou quieta. Mardoqueu ficou quieto, o povo judeu ficou quieto. Será que é isso que está escrito na Bíblia? Você leu assim? É isso que está escrito na sua Bíblia? Hã? Ah, pois é. Não, eles não ficaram quietos, não. Eles oraram, sim. Ah, mas eu já estou orando. Ótimo, isso mesmo. Com certeza Deus vai te ouvir. Eles jejuaram, ah, mas eu já estou jejuando. Isso mesmo. Porque a situação é mais séria que a gente pensa. Eles jejuaram. Mas foi só isso? Você leu? Você já leu? Não leu, lê. Então você lê, pega a Bíblia, abre e lê. Não seja um cristão de carregar a Bíblia e não lê. Não sabe ler, peça uma criança. Chama uma criança, fala, meu filhinho, vem aqui, lê para mim no livro de Esther. O que aconteceu? Então, gente, vamos, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia, não tem que ficar quieto, não. Se tem alguém falando isso, está falando o contrário do que está escrito na Bíblia. Tem que fazer alguma coisa assim, tem que falar. O povo foi para a rua dia 13 de março. Dia 13 de março, vocês acreditam que eu lendo o livro de Esther, no livro de Esther 3:12, Esther 3, capítulo 3, versículo 12, fala exatamente do dia 13 do mês. Vocês sabiam? Eu fiquei impressionada com isso. Então, olha, nós somos a maioria, praticamente no Brasil, povo cristão. O povo brasileiro é um povo crente, é um povo que crê, é um povo que tem suas crenças. Não é um povo assim, que... Não, nós cremos, nós temos a Bíblia, que as crianças leem, as crianças sabem. Agora, o que está escrito? Não ficaram quietos. Esther, Mardoqueu, o povo não ficaram quietos. Vocês leem. Nós temos que nos levantar a cabeça. Aquele Deus que abençoou aquele povo que está escrito na Bíblia, isso é Bíblia. Nós não estamos pregando aqui, não. Eu não estou pregando para ninguém se converter, não. Eu estou falando quem tem Bíblia, que crê pelo menos na Bíblia, fechada, tá? Não estou falando nem dela aberta, não.
Então presta atenção, tá escrito na Bíblia que não é para ficar quieto não, sentar, não, não vou não, eu não vou para manifestação não, porque eu sou crente, ou eu sou uma serva, ou eu sou a fulana, tá? Não é isso que tá escrito na Bíblia não. Então, veja bem, Estela entendeu isso porque ela falou até assim, porque Mardoqueu foi o que orientou ela e falou, olha, você não fizer nada, você vai morrer. Se você não fizer nada, você vai morrer. Mas você fizer fé em Deus. O que você aprendeu? Por que você tem Bíblia? Por que você carrega a Bíblia? Então, Esté falou assim, eu irei e falarei. Se assim perecer, pereço. Se for para perecer, eu pereço. Gente, acorda. Vamos nos mexer. As manifestações que têm sido feitas têm sido manifestações pacíficas. E detalhe, não tem sido a quantidade de cristãos, não. Nós não podemos fazer isso, até porque não é eu que estou falando, nem é porque alguém falou, não. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos... É na Bíblia que você crê? Então você abra ela, lê e vamos nos mexer. Porque do jeito que está, vai piorar se não fizermos nada. Se não falarmos nada e ficar calado. Quem cala, ficou omisso a uma situação e o que acontece? Faz com que o injusto prevaleça. A Bíblia está escrito isso também. Então presta atenção, tem que falar e não concordar. Eu não apoio, falar isso, e se for para ir para a rua, vamos sair em manifestações. Vamos falar assim, não queremos mais o opressor, que eu não vou falar o nome, mas você já sabe quem é. Não